Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Conhecereis a Verdade e a Verdade vos libertará. Hoje falaremos sobre o tema oração, por isso que eu iniciei aí o nosso curso falando um pouco sobre a oração do Pai Nosso. Vós pedis e nada recebereis, pois pedis mal. Disse assim o apóstolo Jaime. Já se deram conta de que por algum tempo oraram e não obtiveram respostas às suas orações? Pois é, pedis errado. Essa é a razão. A oração baseada na crença de que há uma necessidade ou um desejo insatisfeito nunca será consoante com a verdadeira oração científica, a oração quântica. Uma oração para que Deus faça algo, alguma coisa, mande ou forneça algo, ou cure alguém, não tem nenhum poder. Cremos por vezes que Deus precise ser um canal através do qual venha a satisfazer os nossos pedidos, e isso nos leva a procurar as respostas fora de nós mesmos. Podemos pensar que o suprimento possa vir até nós e por isso ficarmos aguardando por uma pessoa ou por uma condição através da qual isso possa acontecer. Ou podemos depender de um curador, de um mestre como um canal de cura. E aí, pedis mal. Qualquer ideia de que aquilo que buscamos esteja em algum lugar que não dentro de cada um de nós, dentro de nossa própria consciência, é a barreira que justamente nos separa de nossa própria harmonia. A oração verdadeira nunca é dirigida a um ser fora de nós mesmos e tampouco espera por algo vindo de fora do nosso ser. O reino de Deus está dentro de cada um de vós e todo bem deve ser procurado ali. Se reconhecermos que Deus é a realidade do nosso ser, entenderemos que todo o bem é inerente a esse ser e o seu e o meu ser. Deus é a substância do nosso ser e por isso nós somos eternos e harmoniosos. Deus é a vida e esta vida é autossustentada. Ele é a nossa alma e nós somos puros e imortais. Deus é a consciência do indivíduo e isso constitui a inteligência do nosso ser. Para sermos mais precisos, não existe Deus e você, embora Deus sempre se manifeste como você. E essa é a unidade que nos assegura o bem infinito. Deus é a vida, a mente, o corpo e a substância do ser individual. Por isso, nada pode ser acrescentado ao indivíduo. E a oração verdadeira é o reconhecimento constante dessa verdade. A conscientização do nosso verdadeiro ser, da natureza e do caráter infinito do nosso próprio ser também é a oração. Nesse estado de consciência, em vez de buscar e pedir e esperar algo através da prece, voltemos os nossos pensamentos para dentro e devemos ouvir a pequena voz silenciosa que nos assevera de que, mesmo antes que nós pudéssemos pedir algo, nosso Pai já conhecia e preenchia toda a nossa necessidade, porque Ele é onipotente, onisciente, onipresente. E aí está o grande segredo da verdadeira oração. Deus é a totalidade e é sempre manifesto. Não há, pois, um bem
ou Deus imanifesto. O que cogitamos estar buscando está sempre presente dentro de cada um de nós, ou seja, já manifesto. E nós temos de ter em nossas mentes essa verdade concretizada. Todo bem já é, e é para sempre manifesto, ou seja, criado. O reconhecimento dessa verdade é a oração atendida. Então, quando nós formos pedir algo ao Criador, quando nós entrarmos em comunhão com esse ser que é Deus, que existe dentro de cada um de nós, devemos sempre ter a consciência, o sentimento de que tudo aquilo que a gente necessita, Deus já sabe, porque Ele é uma parte de nós. Então Ele já conhece todas as nossas necessidades e não é necessário que fiquemos ansiosos para que Ele nos ouça, porque Ele já é cada um de nós. Ele já sabe aquilo que a gente precisa. E a partir do momento que isso é uma verdade, Ele já está providenciando aquilo que estamos precisando. Então, quando a gente entrega de coração, como se aquilo já fosse real, como se aquilo já estivesse vindo de encontro a nós, como se aquilo se realmente é importante para a nossa existência, para a nossa evolução e para a nossa vida, já está sendo providenciado, quanto a isso não existe ansiedade, não existe insegurança e não existe medo, porque Ele já sabe de todas as coisas. E por isso, e só por causa disso, nossa oração já foi atendida. A nossa saúde, a prosperidade, o emprego, o lar, a harmonia, não são, pois, dependentes de algum Deus longínquo lá em cima no céu, sentado no trono. Nunca dependem de um canal, de uma pessoa ou de um lugar, mas estão continuamente à mão do onipresente, dentro de nossa própria consciência, e o reconhecimento desse fato, que é uma realidade, uma verdade, conhecereis a verdade vos libertará, é a oração já atendida. E quando Jesus dizia, eu e o Pai somos um, isso é causa de perfeição do ser individual, ou seja, ele já sabia que ele e Deus era uma única energia, uma unidade. E quando ele entregava todas as necessidades ao todo, ao Pai, ele já sabia que já estava sendo providenciado o seu cumprimento, né? A ativação, a cocriação daquilo ali. Porque se Deus é você e você tem um desejo, algo que vai fazer parte da sua jornada, algo que é bom para você, que vai favorecer por onde você passar, né? Seja no trabalho, na família, nos relacionamentos, né? Quando você ora para você e para o todo de uma forma geral, aquilo já existe, já acontece. Para sermos precisos, não existe Deus e você, Deus e tu. É impossível orar corretamente sem ter compreendido essa realidade, essa verdade, e sem conhecermos a nossa relação com a divindade que existe em cada um de nós. A nossa oração seria apenas uma fé cega ou apenas uma crença, e não uma compreensão de quem é Deus na nossa vida. É a nossa conscientização da unidade do ser, é a unidade da vida, da verdade e do amor, que redunda em oração atendida. É o reconhecimento constante da nossa vida, da nossa mente, da nossa substância e ação como manifestação do ser divino que constitui a verdadeira oração. Identificando esse ser divino como única realidade do nosso ser individual, podemos compreender a nós mesmos como uma realização de Deus, como arremate e perfeição do ser que tudo abrange de divino e imortal. O reconhecimento da divindade do nosso ser individual, pois somos Deus manifesto individualmente aqui na Terra, é a verdadeira prece que é sempre ouvida, pois a retificação da falsa crença
que estamos separados e distantes do nosso bem é a essência da prece verdadeira. Aquilo que eu busco, eu sou. Aquilo que eu sinto, eu me torno. Aquilo que está dentro de mim se torna a minha frequência, se torna a minha realidade. Qualquer bem que eu possa ter acreditado ser separado de mim é de fato uma parte constituinte de meu ser. Eu incluo e personifico e envolvo dentro da minha própria consciência profunda a realidade de Deus que constitui a infinitude da saúde, da prosperidade e da harmonia do meu ser. A conscientização dessa verdade é a verdadeira prece. Apesar dessa totalidade de Deus expressa como seres individuais perfeitos, aparecem constantemente na vida humana aqueles males que solicitam a nossa compreensão da prece. Qual é a natureza do erro, do pecado ou da doença? Como pode haver tais coisas sendo Deus a totalidade? Tais coisas não podem ser e de fato não são, apesar das aparências de dor, discórdia e de sofrimento. É uma ilusão. A Bíblia nos revela a verdadeira base do ser, ou seja, que Deus viu tudo o que tinha feito e viu que era muito bom quando Ele criou a Gênesis, o mundo. E nessa perfeição que Deus criou, não há profanação ou algo que seja uma mentira, e não há outro princípio criador do que esse. Torna-se assim claro que aquilo que tem aparência de erro, de pecado, de doença, de dor e de discórdia, na realidade não passa de uma ilusão, ou seja, de uma miragem do nada. Lembremos então da nossa prece, que Deus criou tudo e que foi feito. E neste universo de Deus existe apenas a presença total, o poder total de Deus, o amor divino, e por isso aquilo que agora nos parece um erro é, na realidade, uma falta representação da realidade que nós criamos através da nossa insegurança e do sentimento de separação do todo que tudo é. O tempo virá em nossa vida em que a inspiração espiritual revele a consciência individual, um estado de ser livre de crenças e de condições mortais. Não mais, então, viveremos uma existência baseada em afirmações ou negações mentais. E no lugar disso, receberemos de nossa própria consciência uma constante desdobramento da realidade, da verdade. Por vezes, isso nos vem do canal do nosso próprio pensamento. Pode nos vir através de um livro, de uma leitura ou de um serviço solicitado pela divina consciência. E apesar de parecer que isso nos possa vir por um canal, é a divina consciência de Deus que se revela a consciência individual que representa cada um de nós. Na medida em que nos tornamos mais e mais conscientes de nossa unidade com o universo, com o Cristo cósmico, o Sananda, qualquer desejo ou necessidade que se nos apresente traz consigo o seu preenchimento de pensamento e desejos justos. E não está por claro que a nossa unidade com a consciência, tendo sido estabelecida desde o começo pela eterna relação entre Deus e o seu ser manifesto, não custou nenhum esforço consciente para existir e ser mantida? Pois é, a percepção dessa verdade é o elo que nos liga à divindade, à divina consciência. Para muitos, orar significa pedir e suplicar a um Deus que mora em um lugar chamado céu, bem longe. E o fato, porém, desse tipo de oração resulta em um fracasso universal na obtenção de seus fins. Prova que isso não é uma prece verdadeira e que Deus, a quem suplicamos, a quem choramos, reclamamos, nos fazemos de vítima, está lá para ouvir.
A reflexão dos homens percebeu, eventualmente, a falta de resposta para tais orações e se voltou para buscar o verdadeiro Deus e da ideia correta da prece. Isso levou, então, à revelação da verdade como praticada e compreendida por Jesus Cristo e muitos reveladores antigos. Nesse ponto, entendemos que o reino de Deus está dentro de vós. E por isso a prece deve ser dirigida para dentro, para o ponto de consciência que a vida universal, Deus, se individualizou como você e como eu. Aprendemos que Deus criou e originou o mundo no princípio e que isso era bom, lembra? Sendo bom, o universo deve ser inevitavelmente completo, perfeito. Harmonioso e perfeito. Assim, a nossa prece, no lugar de suplicar, de chorar, de murmurar, de reclamar por algum bem, se torna uma percepção da onipresença do bem que está no conceito mais elevado que se faz da oração, a afirmação do bem e a negação da existência do erro como uma realidade. Deus, eu sei que o Senhor mora em mim e eu em vós. Eu sei que o Senhor é a representação de tudo que existe e tudo que há. A minha ansiedade é uma fraqueza humana, mas eu sei que o Senhor já providenciou tudo o que for de melhor para mim e para todos aqueles que estão à minha volta. Então, Senhor, eu peço que o Senhor providencie o quanto antes, se isso for de meu merecimento, se isso for bom para mim, para que a sua vontade se torne também a minha vontade e que com isso eu possa ter o resultado positivo dessa oração. Eu peço, Senhor, pelo meu filho, pela minha família, para que ele consiga chegar aonde ele deve chegar de forma harmoniosa, de forma equilibrada. E eu peço ao Senhor que a sua manifestação se resplandeça dentro dele e que ele possa sentir a vossa presença, para que ele não sucumbe, para que ele não fique desprotegido, para que ele não fique desamparado. Pois se ele sabe, assim como eu, que o Senhor está nele e em mim e em todos nós, que ele possa sentir a sua força e se fortalecer cada dia mais, para que ele se torne um homem honesto, forte, corajoso e que com isso, com essa força, com a certeza de que o Senhor faz parte dele e ele do Senhor, ele consiga conquistar tudo aquilo que ele desejar. E assim, eu termino essa oração com a certeza de que tudo já está resolvido, de que ele já é um grande homem e de que ele tem toda a proteção divina para o caminhar que ele está designado a desempenhar. E entrego, Pai, o meu filho em vossas mãos, para que o Senhor faça por ele o melhor, assim como seja o melhor para ele e para todos aqueles que fizerem parte do caminho dele. Que o bem seja beneficiado a todos. Assim é, e assim está feito. Gratidão, gratidão, gratidão. Colocamos o amor, colocamos a certeza, colocamos a segurança de que Deus está no controle do leme daquilo que nós queremos para a nossa vida. E entregamos sem ansiedade, deixamos que Deus decida o tempo certo para que cada coisa seja concretizado, materializado, se assim for melhor para o todo. Porque se aquilo não é para ser bom para nós, para as pessoas que estão à nossa volta, não adianta a gente querer
implorar, pedir, chorar. Se isso não faz parte do nosso destino, se isso não faz parte dos planos de Deus para a nossa vida. Às vezes a gente cisma com uma coisa, acha que aquilo é a última coisa do mundo, que a gente é a última bolacha do pacote, que só existe aquela solução para o nosso problema. E na realidade Deus tem algo infinitamente muito melhor para a gente lá na frente, que se por um acaso a gente tivesse conseguido aquilo que a gente pensou, entre aspas, que era bom, o que é maravilhoso, o que é divino, não teria acontecido. Então a gente sempre deve entregar a Deus as nossas necessidades. A gente sempre deve acreditar que Ele, como presença divina, onipotente, onipresente, onisciente, sabe tudo o que é necessário saber e já está providenciando aquilo que é bom para nós, para o nosso desenvolvimento, para a nossa evolução e para a nossa vida. Às vezes a gente quer muito uma coisa, mas aquilo não vai ser bom para a gente, porque a gente só enxerga com os 5 sentidos da matéria. E às vezes esses 5 sentidos, eles nos enganam. Quantas vezes somos enganados porque a gente acha, entre aspas, que uma pessoa é a nossa amiga, é uma pessoa bacana, e de repente, quando a gente, de forma totalmente iludida, até mesmo inocente, né, entrega o ouro ao bandido, a pessoa vai e te dá um bote e você nem esperava, e vem aquela desilusão, aquela tristeza, né? Porque você criou uma expectativa em cima daquela pessoa sobre um julgamento que você achou dentro da sua mente que aquela pessoa era boa, e na realidade ela não estava ali para ser boa para você, para abrir suas portas. Muito pelo contrário, estava ali para puxar o seu tapete. Quantas vezes isso acontece, não é verdade? E de forma iludida, de forma romântica, a gente idealizou aquela pessoa, orou a Deus para que aquele relacionamento fosse bom, e na realidade aquela pessoa estava ali para te sugar, para te causar um prejuízo, para atrapalhar a sua vida, para tomar o teu marido. E você achou que era uma grande amiga, que era uma pessoa que era sua irmã, mas na verdade ela estava querendo o que era seu. E você bem pediu, você bem orou por ela, pedindo, né? E Deus arrumou uma maneira de fazer com que aquela pessoa fosse expulsa do seu caminho. E você fala, nossa, que coisa estranha, aconteceu um negócio tão esquisito. Fulana sumiu, e aí depois, com o tempo, você veio descobrir que aquela pessoa não era nada daquilo que você pensou que ela fosse. Quantas vezes isso acontece? Só que naquele momento que a gente estava querendo, né, que a gente estava pedindo, orando a Deus, a gente tinha certeza completa de que aquela pessoa era a melhor pessoa do mundo para estar do nosso lado. Mas Deus sabia que não era. Deus sabia que aquela pessoa não fazia parte da nossa jornada, da nossa missão de vida, que ela deveria seguir por um outro caminho, por uma outra evolução. Mas a gente insistiu, a gente forçou uma barra, a gente criou, né, coisas. Quantas vezes a gente sente no nosso coração que a gente não deve fazer, mas a gente insiste. Quantas vezes a gente, né, pra gente ser bonzinho, pra gente, né, pra pessoa não ficar chateada com a gente faz coisas que depois a gente se aborrece, depois a gente se arrepende. Uma pessoa que chega pra você e pede o seu cartão de crédito. Ah, você me presta seu cartão de crédito que eu tô precisando, né? Uma pessoa muito amorosa, muito, né? Ai, porque eu não tenho cartão, porque fulano fez não sei o que comigo, mas eu vou te pagar direitinho, porque eu preciso muito. Aí você vai e fala, não, tudo bem. Aí você vai dar o seu cartão de crédito, e quando você vai cobrar a pessoa que não te pagou no dia que deveria ter te pago, né, que seria a obrigação dela,
a pessoa não te responde mais, te bloqueia no WhatsApp, fala mal de você para todo mundo e você torna a pior pessoa do mundo, só que quem ficou sem o cartão, sem o dinheiro foi você. Não é? A gente não passa por essas situações, mas lá dentro, quando você emprestou o cartão, você ficou assim, será que eu devo emprestar meu cartão? Acho que não. Vou dar uma chance. Mas você sabia, Deus já tinha falado para você não fazer isso. Mas para você, né, ficar bem na situação, para a pessoa não ficar triste com você, né, você fez um sacrifício e depois você se martiriza, né, se acha a pior pessoa do mundo. Senhor, me ajuda, fulano, a me pagar. Você já sabia que você não ia receber, você sentiu. Deus conversou com você antes de você fazer. Você acha que essa oração vai ser atendida? Não vai. Porque Ele te falou, Ele te avisou, Ele te alertou. Ele botou pessoas na sua vida que falou, fulano, preste atenção, essa fulana aí